Boa noite, no ar a edição desta terça-feira do Painel Regional, terça-feira, 26 de janeiro, dia do aniversário da cidade de Santos. Parabéns a Santos, parabéns aos santistas. Santos, que é uma cidade que tem muito a ganhar aí num futuro bem próximo, já está colhendo frutos, né? Mas que tem muito a ganhar no futuro próximo, com toda a expectativa de crescimento econômico, pela expansão portuária, pela questão do petróleo e gás. Uma cidade que ainda vai crescer mais ainda. Santos, que é a principal cidade aqui da Baixada Santista, né? É um polo aqui na Baixada Santista e que a gente, claro, se orgulha muito de viver nessa cidade, assim como todos os santistas. Eu tenho certeza que os moradores de outras cidades da Baixada gostam muito de Santos também, estão sempre aqui, vêm trabalhar aqui, vêm fazer negócios aqui, vêm consumir aqui, e a gente sabe da importância de todas as cidades. Hoje a cidade de Santos faz aniversário, então parabéns para Santos e todos os santistas. O painel regional de hoje recebe a participação do Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também do Fernando Chagas, nosso cientista político. O tema hoje é infraestrutura. Você já deve ter percebido aqui no programa, em vários assuntos, em vários momentos, a gente cita infraestrutura. Ah, tem a ver com o porto? Precisa de infraestrutura. Ah, o petróleo e gás? Tem que ter infraestrutura. E o trânsito? Infraestrutura. E o boom imobiliário? Ah, a cidade precisa ter infraestrutura, né? A cidade, a região, enfim. Então a gente vai discutir essa questão hoje. O que é essa infraestrutura? Para você em casa entender, por que se fala tanto nisso? Só para dar um exemplo rapidinho para começar o programa, para aproximar de você essa questão. Você está aí na sua casa e o teu sonho é ter uma banheira de hidromassagem, né? Uma maravilha, vai chegar em casa, descansar, relaxar, enfim. Você acha que basta simplesmente colocar a banheira de hidromassagem lá e vai dar tudo certo? Não. Você pode ter um problema com o teu vizinho de baixo, que pode começar a dar umidade. Você vai ter problema com o motor, que vai atrapalhar o teu vizinho. O encanamento pode não ser o adequado. Sabe o que é isso? É infraestrutura. Seu prédio não tem infraestrutura para comportar a sua banheira de hidromassagem. Então é esse exemplo simples para você em casa entender que muitas vezes você precisa dessa infraestrutura para fazer o que você quer no seu dia a dia. E é assim também que funciona para uma cidade. Até rapidamente, quando você vai colocar a banheira na sua casa, você não vai fazer o serviço ou comprar na primeira loja ou fazer o serviço com o primeiro profissional. Você vai falar com um profissional, com outro, com outro. Sabe o que é isso? Uma licitação, não é verdade? Você está fazendo negócio aí para ver quem tem o melhor preço, o melhor custo-benefício. Então esse é o assunto do programa de hoje. Boa noite, Carlinhos. Obrigado pela participação. É só para o pessoal de casa entender mais ou menos, aproximar da realidade. Com certeza. Boa noite, William. Boa noite, Chagas. Mais uma vez, aproveitar aqui, parabenizar realmente a população de Santos, né? Fazer das suas palavras as minhas, né? E realmente Santos é a pujança de toda a região metropolitana, né? Santos crescendo, todos os municípios da região crescem junto, né? Tá certo? Então, acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar conjuntamente, né? Ninguém mais faz nada sozinho, né? Sem dúvida. Chagas, obrigado pela participação também. Agradeço o convite, boa noite aos telespectadores, boa noite a Carlos Saraiva. E Santos, já que nós estamos falando de infraestrutura, hoje completa 464 anos. É referência em infraestrutura, saneamento básico desde de Saturnino de Brito. Com certeza. Perfeitamente. Bom, tem banheiro de hidromassagem em casa? Tem infraestrutura lá para Não vaza água. Não vaza água, não tem problema. Não vaza. O exemplo que você deu realmente é muito simples e muito prático, né, William? Realmente, né? Acho que, só para a gente ter uma noção aqui, né? E quando se fala de infraestrutura, né? Tem que se falar em recursos, né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, o Brasil investiu apenas 2% do seu produto interno bruto em estrutura. Para você ter uma ideia, é muito pouco, William. Muito pouco. Um país que quer pensar grande, que quer pensar lá na frente, tem que fazer o quê? Tem que ter poupança para poder investir em infraestrutura. E uma coisa muito simples de se analisar e que precisa ser dito, né? Hoje os orçamentos municipais não comportam a gama de investimentos que os municípios precisam ter na área de infraestrutura. Então, se não houver nesse país ou vamos fazer uma reforma tributária que permita os municípios alocarem os recursos para que os prefeitos possam fazer as mudanças estruturais necessárias, ou então o Estado e a União têm que compartilhar
desse trabalho. Né? Antes de falar em infraestrutura, tocar num ponto fundamental que o Carlos Saraiva falou. 60% da arrecadação tributária do Brasil, União Federal. 25% com os estados. 15% apenas no município. E o município onde, como dizia Franco Montoro, onde todos vivem. Seguindo o raciocínio do INE, o que é infraestrutura? Infraestrutura é toda obra e instalação pública que pode ser feita pela livre iniciativa, que garante o crescimento e mantém o crescimento de um país. Para isso, precisa o quê? Investimento. Investimento é uma despesa realizada na produção do sistema produtivo de um país. E para isso precisa de quê? De poupança. O brasileiro ele não tem o hábito de poupar. Enquanto o brasileiro não poupar, o que nós precisamos? De recursos externos para garantir o nosso crescimento. Dá um exemplo simples na infraestrutura, vamos dizer, daqui, viária. Por que o nosso trânsito ele está, vamos dizer, devagar? Congestionado, porque nós precisamos de infraestrutura, precisamos de investimento para que o trânsito, para que nós tenhamos avenidas, para que os carros circulem mais livremente e com mais celeridade. Sim. Para isso precisa infraestrutura. Quando no porto muitos navios estão parados, esperando a movimentação de carga e descarga, parado durante muito tempo. Isso não tem ocorrido, mas no passado ocorreu. Falta de infraestrutura. Então, infraestrutura mais ou menos isso. E pegar um gancho aqui, bem explicado pelo Chagas, e pegar um gancho aqui, né? E por que nós temos essa deficiência muito grande de recursos, além dessa dicotomia orçamentária que nós temos, essa má distribuição dos nossos impostos no Brasil, que não permitem que os municípios, que é o lugar onde o cidadão vive, possa ter os recursos para alocar no seu desenvolvimento estrutural, nós precisamos também pensar que os processos de gestão ainda no Brasil estão atrasados, né? Então, quando eu digo isso, eu digo o seguinte: hoje nós não podemos só esperar do poder público esses investimentos em infraestrutura. A iniciativa privada pode e deve colaborar para o desenvolvimento disso. Só que daí essa relação iniciativa privada ainda é para nós vamos dizer assim, um conflito muito grande de interesses, onde precisaríamos ter uma legislação um pouco mais, vamos dizer assim, transparente para que essa parceria pudesse ficar bem clara. Haja visto que hoje o Banco Interamericano de Desenvolvimento desenvolve projetos de parceria público-treinamento, desenvolve projetos de treinamento para que os municípios de pequeno porte possam desenvolver parcerias público-privada. E o caminho é por aí, porque não há possibilidade de esperar por parte do governo federal toda essa alavancagem que nós precisamos para crescer estruturalmente, né? Só dar um dado. Ultimamente o Brasil, nos últimos 5 anos, investiu em média 18%, 16% da livre iniciativa, 2%, como o Carlos falou, apenas do poder público. Para manter um crescimento de 5% durante 5 anos do PIB, nós precisamos de um investimento de 25%. No entanto, a nossa poupança é só de 18%. Se nós temos uma poupança apenas de 18% e precisamos crescer 25%, então estão faltando 7%. Ao contrário do mundo desenvolvido, ele faz uma poupança em torno de 20 a 25%, e investe tudo isso em infraestrutura, ao contrário da gente. Sem contar a China. A China ela faz uma poupança de 50% e investe praticamente tudo na sua infraestrutura, porém ali é uma realidade diferente, porém serve como parâmetro. Claro. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, já a gente volta. Eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão das parcerias público-privadas. Vamos falar, e a gente falar um pouquinho desses gargalos que a região tem. Sim. Eu queria só falar mais um pouquinho dessa questão na volta do break, porque quero entender onde é que está o problema. Está no público ou está no privado? A gente volta já.